não se posiciona concretamente. Quando se posiciona do lado contrário da sociedade, de quem está se organizando. Nós temos exemplo recente na história do país, a campanha direta já foi omitida pela grande imprensa e pelos grandes meios de comunicação, que são os noticiários da televisão, mas ela adquiriu uma força tal que se projetou como um assunto obrigatório da pauta dos meios de comunicação, em especial da televisão. Mais do que o MST se envolver na campanha do petróleo como um movimento social, é obrigação de todo cidadão brasileiro, independente da sua profissão, da sua idade, do estado onde mora. O fato de ser brasileiro já lhe dá o direito político de defender todas as riquezas naturais que estão no nosso território e que, pela Constituição brasileira, pertence a todo o povo, como a água, os minérios, o petróleo, enfim, as riquezas naturais que não são fruto do trabalho. Eu gostaria que a reserva do pré-sal fosse pequena e a gente fosse aos pouquinhos ampliando-a. Por quê? Para não despertar a chamada cobiça internacional. Eu não gosto dessa ideia de ser quintal dos Estados Unidos. Não gosto da ideia de um Estados Unidos que é bebedor de petróleo e que só consegue nas Américas todas 35% do petróleo que consome. O próprio petróleo americano, o petróleo do Canadá e o petróleo do México, somados, dão 1/3 do petróleo que os Estados Unidos consomem. Por isso está lá no Iraque, por isso está lá no... Os interesses internacionais são tremendos, com certeza nós vamos sofrer pressões internacionais, ainda mais quando houver suspeitas de que jazidas se encontrem em águas internacionais e não só dentro do nosso espaço das 200 milhas. Está na hora de a gente entender que um país tem que ter seu poder de persuasão ou de dissuasão frente ao inimigo. Se nós tivéssemos, por exemplo, algumas dezenas de submarinos com propulsão atômica, a conversa seria diferente hoje. Então, e com, efetivamente, as nossas Forças Armadas democráticas, sintonizadas com o povo, com a bem-querência total da nossa população, isso, acho que nós estamos no caminho. Eu acho que a conversa seria diferente. Nós estamos com as Forças Armadas num esforço muito grande de treinamento interno, mas com equipamentos totalmente antiquados, sem exceção, né? Existe um trabalho de tijolinho por tijolinho dentro do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, procurando fazer uma recuperação dos equipamentos, mas com coisas bastante antiquadas. Né? Não temos dinheiro para comprar avião da nossa indústria de aviação, então é preciso olhar para esse aspecto. E a Marinha em especial por causa do mar, porque o petróleo do pré-sal, particularmente, além de ter uma plataforma marítima, que é essa que está aqui na Bacia de Santos, de Campos, né? Nós temos o pré-sal a 300 quilômetros da costa, portanto ele já está além da plataforma continental, numa zona de mar internacional que tem que ser protegido, porque ninguém pode duvidar de que no futuro apareça algum pretenso dominador para tomar conta de uma plataforma, tomar conta de uma região lá, dizendo que é direito internacional. Cada vez mais nós somos tripulantes de uma nave comum ameaçada que é a Mãe Terra. Inclusive, o desastre ambiental vai nos afetar a todos, sem exceção, embora ele comece tirando até a vida dos mais pobres, por causa da nossa desordem injusta estabelecida. Agora, para ser universal tem que cantar a sua aldeia, como já dizia o poeta. Para defender os interesses de um governo mundial cooperativo, uma nova ordem internacional, é preciso você também ter uma nova ordem nacional. E para ter uma nova ordem nacional justa, com distribuição mais equânime das riquezas e dos bens derivados desse nosso potencial, que o pré-sal exalta e revela e entusiasma, é preciso também você pensar no local. Nós vamos ter que planejar o uso desses recursos fósseis para servir a um outro desenvolvimento. Por quê? Porque nós queremos uma sociedade toda de bem-estar,
onde toda ela esteja vivendo qualitativamente bem. Não vai me dizer que as pessoas que moram em São Paulo e não viajam de helicóptero, mas sim de carro e ônibus, são felizes. Mesmo sendo riquíssimas, elas não podem ser felizes no trânsito que existe lá. Aquilo está virando uma loucura total. Outra política energética para um outro desenvolvimento. Teoricamente, todo cidadão é também consumidor, mas no caso brasileiro específico, você tem 40 milhões de miseráveis, algo em torno disso. Esses são consumidores de sobrevivência, eles consomem basicamente comida. Há uma diferença, se você pode dizer, que o cidadão ele é um conjunto maior do que o de consumidores. E nós estávamos falando especificamente da lei do petróleo, a lei 9478. Ela diz quais são os objetivos de uma política energética brasileira. E ela cita a satisfação ao consumidor. E não cita em momento algum a satisfação do cidadão. É uma lei, portanto, do período do auge do neoliberalismo no Brasil, e não tínhamos a ideia de trazer essa massa de miseráveis para consumirem. A lei do petróleo foi criada com a seguinte ideia: eu vou ter mais empresas explorando petróleo, consequentemente eu vou abaixar o valor do custo do produto. Quer dizer, um sonho que não acontece, porque o petróleo é uma commodity com valores internacionais, portanto ela é comandada por uma conjuntura internacional, não pela vontade do Brasil de ter um preço mais barato. Não aconteceu isso, o petróleo continuou subindo de preço, elas estão participando de um negócio que lhes foi oferecido. E o negócio é o seguinte: você aplica o seu dinheiro, tira o petróleo, colhe o lucro, paga para o governo uma tarifa, uma taxa, um percentual e vai embora. Então, tudo bem, dentro do negócio a empresa não tem culpa nenhuma, a culpa é do governo brasileiro, é da lei brasileira. Esse modelo foi um modelo de muito sucesso. Por quê? Porque a Petrobras, depois da lei 9478, bateu todos os recordes de lucro e produção, o Brasil se tornou autossuficiente e foi através de leilões que a ANP realizou, nesse caso o segundo leilão, que foi descoberto o campo de Tupi. Não é verdade que a mudança da lei é que tenha levado à descoberta das grandes jazidas, né? Esse é o trabalho da Petrobras de 50 anos. As empresas que entram hoje compram bilhetes premiados. Inclusive contratam ex-funcionários da Petrobras, que têm a memória, que têm o conhecimento, que têm 50 anos de trabalho. Nós tivemos um encontro com um representante da outra facção. Ele mostrou um gráfico onde mostrava a produção de petróleo em 1998, intervalo de 10 anos. E ele mostrava assim: olha, nós passamos de produzir 880 mil barris para 1.800.000. Então veja como isso cresceu. 1 milhão de barris, mais do que a gente produzia naquela época. E eu cheguei para ele e mostrei para ele: olha, professor, esse gráfico não demonstra aquilo que ocorreu. Por quê? A grande maioria desses poços que estão produzindo esse 1 milhão, eles foram descobertos antes da quebra do monopólio. A nossa autossuficiência está praticamente todos com campos que a Petrobras tinha antes da quebra do monopólio. Então, essa produção agora que chegou aí, chegaria de qualquer jeito. Depois que o monopólio foi quebrado, o gás passa de R$3 o barril para 30. O Estado tem que ser um agente econômico, ele tem que se constituir como empresário também, como é o caso das empresas, tipo Petrobras, Eletrobras, Furnas, Três Marias. Precisamos recobrar a Vale do Rio Doce. Essa camada de pressão